Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Corecast, o podcast do Conselho Regional de Economia. E hoje nós vamos trabalhar sobre em cima de um assunto muito importante, um assunto que eu gosto bastante e eu creio que vai ser muito interessante. E ao meu lado eu tenho aqui dois economistas do nosso conselho que são fundamentais na discussão sobre esse tema. E eu queria apresentar eles para vocês, e o primeiro economista que eu vou apresentar é o meu amigo Anderson Passo, que está aqui à minha direita. Ele é economista pela Universidade Federal do Ceará, ele tem mestrado em economia pelo CAEM, também Universidade Federal do Ceará, e nós temos a honra de tê-lo como vice-presidente do Conselho Regional de Economia. Do meu outro lado, aqui na minha esquerda, eu tenho o economista Davi Azim Filho, que ele também é economista formado pela Universidade Federal do Ceará, tem pós-graduação em Estratégia e Gestão Empresarial e tem MBA em Agronegócio. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado, tenho certeza que vai ser um podcast muito enriquecedor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, muito relevante. Vamos falar sobre descentralização, vamos falar sobre sistema financeiro digital, criptomoedas, enfim, são muitos temas dentro de um só podcast. Nós temos aí 1 hora para falar sobre isso. E eu já quero introduzir já um assunto que muita gente não entende. E a gente vai tentar tornar ele mais didático, mais acessível possível. Eu queria começar com o Davi. Davi, antes aqui nos bastidores, nós estávamos falando sobre descentralização do ponto de vista da teoria econômica. Você consegue explicar isso em palavras fáceis para o público entender? O que é descentralização? Exatamente. O difícil é fazer ficar fácil. Exatamente. Então a gente vai fazer uma abordagem aqui de uma forma assim mais simples possível, para que vocês possam discutir depois aí nas suas casas, nos seus trabalhos, enfim, na academia. Inclusive, essa questão de falar sobre desestatização, descentralização, né, é algo que eu acredito que seja pouco falado na academia, pouco falado. O que precisava ser mais intensificado, porque precisa também se conhecer outros tipos de autores, que não somente o que já a gente vê na academia, como Keynes, né? Tem um carinha aí, né, interessante falar sobre ele, sobre esse assunto especificamente, que muito antes de surgir a questão das criptomoedas, né, que ter a ideia, né, de ter liberdade, né, liberdade financeira, de investimentos e tal, sem a participação do Estado, nós temos um cara chamado Hayek, que é muito pouco falado na academia. Esse cara, vamos confessar, eu pelo menos nem sabia que existia quando até me informar sobre o Hayek. Né? Quer dizer, é um absurdo, né? Mas eu acho que deve ter pessoas até que não conhecem sobre ele. Eu até já indico aqui para vocês aí que façam essa pesquisa sobre esse rapaz chamado Hayek, importantíssimo. Bom, o que ele dizia? É uma ideia seminal, né? Que a moeda não deveria ficar a cargo do Estado. Né? O Estado não deveria se meter absolutamente nada sobre a questão da moeda, da emissão da moeda, enfim. O que quer dizer? Ele tem um livro, inclusive, que eu até aconselho, quem quiser pesquisar, A Desestatização do Dinheiro. Pouca gente conhece também. É um livrinho bem interessante, que traz lá o modelo que ele estava pensando. E, olha, o que o Hayek coloca lá é o seguinte, nós temos que privatizar o dinheiro. Privatizar a moeda. Não é a cargo do Estado, e sim a cargo do indivíduo. E aí, qual é a ideia de fundo? A ideia de fundo é competição. Você deixar o mercado livre para competir, as moedas iam competir entre si, e aí você teria aí um ganho para o indivíduo. Né? O indivíduo ia optar qual moeda seria aquela que iria funcionar no mercado, só que existe aí uma série de outras coisas por trás, né? Que as pessoas ficam, e aí, mas como é que vai controlar isso? Regulamentar isso? Olha a questão aí já surgindo. Como é que vai regulamentar isso? Tal? As pessoas já vão logo dizendo isso, porque estão tão acostumadas a viver num mundo onde o Estado está ali controlando, que não sabem viver sem o Estado. Tem sempre uma via de centralização de tudo, né? Centralização de tudo, né? Até as pessoas mais radicais na economia que eu conheço no estado do Ceará, em alguns lugares, como é que isso vai funcionar? Né? Como é que isso funciona? Hayek já dizia isso. Ora, já era uma ideia que batia com a ideia de Keynes. E Keynes sempre dizia, Keynes, você já sabe o que é Keynes, né? Keynes é mais Estado, teve qualquer situação na economia, já tem que entrar e tal, coisa e tal. E aí, vale lembrar a máxima de Keynes que dizia, no longo prazo, todos estaremos o quê? Mortos, meu amigo. E o pessoal esquece dessa frasezinha que Keynes mesmo dizia sobre a sua própria intenção teórica, né, da economia. Hayek, não. Hayek diz, olha, Estado não, calma lá. Vamos deixar o indivíduo. O indivíduo tem um poder, o indivíduo tem inteligência, o indivíduo tem a capacidade de escolher por si só
qual caminho andar. Perfeito. Então esse livro é interessante, claro que o debate é grande sobre o assunto, mas já era a ideia seminal ali no início, para que a gente pudesse ter uma criptomoeda hoje. Ou não? É isso mesmo. Exatamente isso. Era exatamente isso que ele pensava. Logicamente, naquele tempo, impensável se falar sobre era digital, enfim, sobre questões aí mais ligadas aí ao mundo da informática. Né? Ele não vivia esse mundo, ele não estava nesse mundo, mas ele já estava pensando sobre esse aspecto. Então, eu acho que quando a gente fala em Bitcoin e criptomoeda, a gente tem que lembrar na teoria econômica sobre Hayek. Então, entendeu? Que é pouco falado na sala de aula. É o background teórico, né? A gente pode dizer assim, né? É a gênese da teoria. E a gente para e pensa nesses autores, eu já queria aqui tangenciar para uma pergunta que não estava planejada, Anderson. Uhum. Por que você acha que autores que falam sobre essa perspectiva, sobre esse viés, esse lado da economia, por que eles são tão negligenciados? Pronto. Tiago, a palavra certa é essa, viés, né? A ciência econômica é uma ciência humana, no final das contas, né? Embora a gente tenha muito um background matemático, né? Tenha, por sua própria natureza de ter surgido antes, ela tem um rigor maior. Você pega aí a economia moderna, ela é atribuída o nascimento dela ali com Adam Smith, em 1776, com a riqueza das nações. E embora os trabalhos na economia que levaram Adam Smith a construir a obra dele já estavam presentes ali. E hoje há uma nova discussão se o que o Adam Smith fez era de todo original, o que ele copiou ou não, que não cabe falar aqui. Mas vem por esse viés, né, do que é o tradicional na economia. E, naturalmente, isso é um processo que está acontecendo no mundo inteiro e foi construído ao longo dos séculos, que foi essa briga entre... aqui a gente vai precisar de um background histórico por causa disso, né? Essa briga entre o que era a nobreza no feudalismo e a classe emergente, que foi chamada por muito tempo de burguesia, mas que eu chamo dos comerciantes e os produtores. Porque o que era os senhores feudais, né? Do ponto de vista político, eles eram as pessoas que herdavam riqueza. Tinham poder político, mas herdaram a riqueza. A preocupação deles não era tanto a produção, era a manutenção do poder. Enquanto uma classe emergente que veio aí com os mercados, se abrindo com o comércio, que foram os comerciantes, produtores, começaram a viver nas cidades porque não detinham terras. E aí eles inauguraram uma nova economia, entre aspas, né? Porque o comércio está na humanidade desde sempre. Então, dessa diferença aí, quem é que sempre teve o poder? Tanto é que a gente olha aí, se fala muito, você pega em qualquer lugar do mundo, famílias tradicionais de décadas, séculos, né, que vem, e no decorrer disso também a classe de comerciantes também enriqueceu, teve o seu poder político, mas é aquela coisa, quando se entra no Estado, quando se entra no governo, sai muito mais a questão da técnica e entra muito mais a questão da política. Os filhos desses comerciantes, os netos deles, viraram políticos. E aí o que? Eles entraram, eles viraram uma nova elite econômica. Mais uma vez que você está no Estado, o Estado é político, né? Grupos de interesse, você está falando, né? Os grupos de interesse têm que ser atendidos dentro do Estado. Os grupos de interesse têm que ser atendidos dentro do Estado e essa, né, vou dizer que é bem uma definição, mas todo mundo entende isso, né? Quando o Estado ele está lá, né, o que ele faz? A questão econômica ela é secundária. A primeira é a manutenção do poder. E o poder é mantido, Max Weber, né, da definição do Estado, que é o monopólio da violência. Né? Ele tem que ser mantido de forma violenta. Violência iminente, violência premente e violência exequente ali, né? Tem que chegar batendo, no final das contas, na física, né? Aí o que acontece? Por que aí a gente pega aí, você pega em qualquer área também, mas vamos pegar especificamente da economia. Por esse viés, quem é que vai fazer sucesso? Quem é que vai ser patrocinado? Quem é que vai estar em alta? Não é quem fala a favor do Estado? Não é quem fala a favor da centralização? Quem diz desse jeito? Olha, cria uma agência reguladora para regular isso daqui. Você estava falando assim, porque senão não funciona. Tudo tem que ser regulado. Tudo tem que ser regulado. Tudo. Parece até que a gente não consegue levar para a nossa vida. Tudo tem que ser regulado. E puxando com esse conceito aí da descentralização e pegando a moeda, quando se pensa, hoje se faz o debate sobre os criptoativos, que a gente vai falar mais aqui, sem regulação não funciona. Todo mundo esquece que
tudo que surgiu na história da humanidade surgiu da iniciativa privada. Espontâneo. Né? Espontâneo. A moeda é, por definição, isso. A moeda foi teste, foi tentativa, foi briga, foi as pessoas entendendo. O cara não olhou uma coisa assim, isso é dourado, é bonito, e vai ser, não, cara, entendeu? Isso é difícil de achar. Eu não tenho muito uso para isso também. Mas isso é difícil de achar, isso é fácil de identificar, um metal dourado, né? E ao longo dos séculos, foi se testando e foi vendo isso daqui. Tanto é que a moeda que mais durou na história foi o ouro, né? O ouro hoje só não é moeda, por quê? Porque o governo chegou e disse, não é mais moeda o ouro, né? Várias vezes teve o confisco do ouro, assim como foi com outras moedas. Todas as moedas que puderam ser copiadas, que puderam ser aumentadas, perderam essa capacidade monetária, sua capacidade de troca, de ser aquela mercadoria, e eu vou usar um termo bem marxista, né? Aquela mercadoria que não serve como mercadoria, né? Porque qual é o objetivo final da moeda, né? Qual é a utilidade da moeda? É você se livrar dela. Você não quer ficar, né? Você quer entesourar, mas você não quer ficar, porque não tem utilidade para você. Quanto menos utilidade, valor de uso tiver a moeda, né, o ativo, vou chamar de ativo não, o produto, né, mais capacidade ele tem de ser moeda, né? Porque se ele tiver utilidade e aquela outra utilidade tiver valor econômico, vai ser direcionado para aquilo. Isso leva, só para tirar esse ponto, né? Isso leva porque que esses autores como Hayek, por exemplo, o próprio Mises, outros, os inauguradores da neoclássica, mas a neoclássica mais pro lado que foi mais para que hoje é chamado de austríaca, né? Que é o Karl Menger, Bombaver, que essa galera todinha, que é grande, que era importante no debate. Eu me lembro de ter lido Karl Menger no tempo da faculdade, porque eu achei um livro perdido na biblioteca, né? Eu nem entendi direito aquilo dali, mas estava lá. E eu não tive nenhuma aula sobre Karl Menger. Enquanto eu vi falar de Marx, vi falar de Keynes. Keynes é do começo ao fim, né? Marxista 1 e 2, Marxista 1 e 2 e todas as outras marxistas quanto o nome. Né? Mas o lobby é esse. Quem ganhou projeção, o Keynes ele era muito político, ele estava envolvido com todo mundo. Em todo mundo mesmo. A Europa inteira, Keynes tinha um dedo em algum lugar. Então, como é que um cara desse falava bem do político, do governante, e, querendo ou não, se a gente tirar aqui a parte da vontade, e eu vou ser bem brincalhão, que a parte da vontade que tem de xingar o político e analisar com certa frieza, você olha, todos eles estão agindo racionalmente, né? Mas quem está no poder define quais são as normas, regulamenta, e quando regulamenta com isso o que as pessoas falam. Uhum. E aí quem fala a favor tem mais espaço do que quem fala para melhorar, para criticar. Você falou perfeito, Anderson. Eu acho assim, inclusive o que eu vejo é que o caminho da pobreza, o pessoal bate muito os caminhos da pobreza. Uhum. Né? Aí tem que regulamentar, quer dizer, tem uma casta ali, né, de 5, 6 pessoas que são os intelectuais, digamos assim, os caras que vão salvar o mundo. Uhum. Quer dizer, o cara, 5, 6 pessoas decidem a vida de milhões. Tecnocracia total, enfim. E esses caras aí, eles falam assim, não, então, eles só batem no caminho da pobreza. Pelo amor de Deus, está na hora de começar a falar dos caminhos da riqueza. Exatamente. Porque a humanidade já nasceu pobre. O estado da natureza da humanidade é a pobreza. É a pobreza, entendeu? Então a gente tem que falar sobre a riqueza. E a riqueza, sim, parte de atitudes, de atividades individuais, empreendimentos individuais. Mas assim, e outra coisa, o assunto que você tocou aí da questão do Keynes também, né? Isso é interessante falar sobre Keynes. Tá? Estava naquela questão da crise e tal, de 29, e o pessoal estava desesperado, e blá, 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 blá. Isso aí, bem, enfim, aproveitando isso aqui, sempre é alguma coisa desse tipo. Se aproveita algum evento, né, inesperado, e se coloca alguma teoria, ou se coloca algum tipo de ferramenta, de instrumento, dizendo vai salvar o mundo, é isso aqui. Né? Algumas pessoas dizem que vai salvar o mundo, é isso aqui. E o Bitcoin e as criptomoedas, elas vêm também num momento assim interessante, né? Interessante da humanidade. Aquela questão do Covid, aquela quebra do Estado também, o Estado teve que jogar muito dinheiro na economia. E o Bitcoin e as criptomoedas, elas saem dessa regulamentação, saem dessa ideia que quem vai salvar o mundo é aquela casta, né, ali, regulamentada, né, digamos assim. E eu acho que é muito disso na academia. A academia fala muito sobre a pobreza. Porque tem que te ajudar assim, assado, sim, claro, não tenho dúvida, né? Mas ele não fala sobre os caminhos da riqueza que são propostos pelos autores também. Veja, e aí eu estou falando muito, mas eu vou falar muito aqui hoje. Fica à vontade. Eu vou falar muito aqui hoje. Uma das questões que eu também gostaria de falar, que eu falo sobre as criptomoedas, é que a economia, existem duas interessantes definições, né, que a gente tem que falar. Não sei se os colegas sabem, mas risco
É diferente de incerteza. Exatamente. Aí um pouco que roda isso no meio da conversa sobre criptomoeda, né? Rapaz, qual é o risco e tal? O que significa risco? Você não sabe muito sobre um determinado evento, mas está ciente das probabilidades. Você tem ciência da probabilidade. E o que é incerteza? É quando você não conhece nem as probabilidades. Mas assim, vamos lá correr pela questão do risco e da incerteza. Se você vai para a parte da moeda de curso normal, como a gente conhece, de curso normal, eu também tenho várias incertezas do que pode acontecer com os governos. Né? Eu sei que o governo é que emite, que vai emitir, apesar do Banco Central ser independente, mas é governo que emite moeda. É governo que causa a inflação, ou não é? É o governo que causa a inflação. As pessoas até não sabem, é só elevação de preço. Deixar claro que não é isso. Não é isso. Não é elevação de preço, não. Isso é uma definição que se colocou na cabeça do povo, não é. O governo participa ativamente da construção da inflação. Isso é claro. Então, ele é o principal motor da inflação. É o principal motor da inflação. Na verdade, ele precisa que haja inflação. Ele precisa que haja inflação. Para uma moeda mais radical do que ele. Para moeda fiduciária funcionar, é preciso que haja inflação. Exatamente. Pronto. Aí você tá nesse aspecto. A gente vai voltar nesse ponto aí. Vamos voltar, né? Aí diz assim, tá nesse ponto aí da questão do pessoal, tem incerteza, tem risco com relação às criptomoedas e tal. Mas, meu amigo, o que você tem a certeza que vai acontecer daqui a 10 anos com relação ao governo? 5 anos com o governo, com todo o planejamento governamental que existe. Qual é a tua certeza? Que você tem? Vai piorar. Aí existe consequência do risco. Você sabe que existe uma frequência e os impactos, né? Eu sei que existe um risco grande com relação ao que o governo, quando administra a moeda, da forma que vem administrando. Né? Eu sei que o impacto é severo. A inflação está aí, né? Os investimentos, às vezes, muitos investimentos saem de um país quando você não administra bem isso. Já a liberdade do indivíduo na questão da criptomoeda é diferente. Não é diferente. Hoje ainda existem incertezas, que algumas pessoas não sabem nem a probabilidade, porque não estão mergulhando no assunto. Não estudam o assunto, não conversam com quem conhece o assunto. Uma coisa de educação financeira que eu sempre falo, meu amigo, tem gente que sabe mais do que você, o seu pai sabe um pouquinho mais de finanças do que você, seu pai sustentou você, procure um pouquinho com o seu pai, papai, o que o senhor fez para o seu dinheiro, para dar certo? É o começo de você começar a entender sobre o assunto. Tem gente que tem o quê? Tem gente que tem digamos assim, costumes, tem gente que tem crenças, não, a crença da pessoa, não, a criptomoeda não vale a pena. A criptomoeda é uma coisa de louco, a criptomoeda não vai ter futuro, no futuro, né? Digamos assim. Mas, rapaz, isso aí é uma situação que quando você limita a tua fala, você limita a pesquisa, você se limita ao mundo fechado, né? Quando você coloca isso aqui, tá resolvido. A criptomoeda está se acabando em muito lugar por aí, né? O Salvador parece que usava, né? Como moeda de curso normal. O Salvador, tem uma coisinha assim, na verdade. Depois você vai falar sobre o assunto que você sabe sobre o assunto. Vai fortalecendo, sim. Você vai comentar sobre o Salvador. Saiu a obrigatoriedade de curso forçado, né? Curso forçado. Embora ainda é uma política de governo de entesourar. Pronto, é isso. Você vai falar sobre o assunto que sabe mais do que eu. Muito mais. Enfim, então assim, voltando ao assunto dessas questões das incertezas, é isso que paira um pouquinho, né, sobre a questão da criptomoeda, que eu já aconselho a quem está nos ouvindo, nos assistindo, que faça a sua pesquisa, se aprofunde mais sobre o assunto. Não fique limitado ao que alguma pessoa diz, vá, conheça, entendeu? Porque aí você vai libertar um pouco mais. E é impressionante como as pessoas escutam uma informação e tomam aquilo como verdade. Na economia isso acontece muito. Mas eu queria, né? Eu acho que foi muito interessante a fala do Anderson. Eu queria que ele explorasse isso, queria te dar a oportunidade de explorar mais isso, sobre o porquê, você vai explicar isso para os nossos, para quem está nos assistindo. Por que o Estado precisa da inflação? Por que ele precisa da inflação? Perfeito. Pensa assim, o que é o dinheiro fiduciário, né? Inclusive para o pessoal entender, fiduciário é baseado em fé. Eu acho legal essas coisas do dinheiro, porque primeiro a contabilidade surge lá com o católico, né? O padre, né? Italiano, né? Padre italiano, né? Esqueci o nome dele. Mas quando você olha assim, moeda fiduciária, a do governo é baseada na fé. O que é que você oferta? Você oferta crédito. O crédito é acreditar, né? Eu te ofereço crédito. Eu acredito que você vai me devolver isso daqui que eu estou colocando, mediante um juro, né? Que no português é o juro. O inglês tem um interest, né? Que é interesse. Mas quando você pega na língua latina, é juro, né? O que é juro? Eu juro que eu te pagarei esse crédito que você me deu. E tem várias coisas que estão por aí. Uma moeda boa, ela é baseada nisso, ela é baseada em todo esse sistema de confiança de todos os agentes que estão envolvidos, porque ela envolve as transações econômicas, envolve o trabalho que as pessoas colocam, investimento de vida, de tempo, certo? É uma comunidade saudável, né?
saudável que eu digo no sentido de que existe aquele bom convívio entre eles, né? E entre o governo aí com o seu poderzinho mágico de tirar dinheiro na hora que quiser. Porque a emissão monetária, eu até nem uso mais a palavra impressão, porque impressão, quem dera ainda fosse impressão, teria algum custo, teria alguma coisa fixa de imprimir. Agora não é emissão, é uma tecla lá, agora manda aqui para o balanço dos bancos, lá vai entrar lá por esse lado aqui, para a gente vai ficar para o outro lado, mas no final das contas se criou. Dá um enter. Dá um enter, pronto. Aí o banco vai lá, 10 bancos dão 10 enter e vira 1 milhão de vezes, né? É um multiplicador bancário e estraga tudo, tira todas essas características que são necessárias para acreditar num dinheiro que funcione, né? Num dinheiro que ele tenha essa durabilidade a longo prazo. E aí por que eu digo que o governo precisa que tenha inflação? Porque para ter inflação, primeiro ele vai ter que emitir moeda. Então ele já tem que ter esse poder, né? O que ele faz? Ele se financia daquelas 3 maneiras clássicas que a gente vê na economia, né? Que é a emissão monetária, a emissão de dívida e a terceira é o tributo, né? A emissão de dívida é a emissão monetária. Tributo tem limite, emissão de dívida tem ainda algum limite, emissão monetária não tem. No final das contas, até para ele emitir mais dívida, qual a justificativa dele? Aliás, o que faz interessar aliás, eu vou para a justificativa. A justificativa eu preciso fazer coisas, né? Mas o que chama o interesse, né? É o juro. A gente pega o Brasil e está com 15% de juros há um ano. A Argentina aqui, que tem um juro nominal de... Eu não sei como é que está agora, mas chegou a mais de 100, né? Deve estar alto ainda, né? Tá dando uma melhoradazinha nesse ponto, mas ainda está tranquilo. Mas o que leva a esse juro alto? É essa emissão monetária, porque leva ao descontrole inflacionário. Só que o descontrole inflacionário do período anterior é justificativo para o próximo. E a justificativa próximo, quando chega no ciclo eleitoral, tem que se prometer. Tem que aumentar as promessas, as possibilidades, o que vai ofertar. Então, esse próximo momento, ele precisa ser financiado. E ele vai ser financiado. A maneira que for, tem mais ortodoxos vão dizer que não a maneira tributária é uma maneira menos inflacionária. Não é maneira menos inflacionária, porque quando eu elevo alíquotas, o que eu vou fazer? Eu vou incentivar os produtores que eles explorem também a margem de ganho em cima de quê? Do consumidor. Ele vai tentar tirar, ele poderia viver mais saudável assim financeiramente, com margens menores, com mais investimento. Não, ele vai ter primeiro pensar na parte do governo, e depois a parte para pelo menos ele manter a operação. A senhoriagem está aí? A senhoriagem está nesse aspecto? A senhoriagem está prevê isso. A senhoriagem está colocar lá na parte da emissão da moeda, que é a raiz do mal, né? A raiz do mal. É a raiz do mal. Explica para quem está assistindo o que é a senhoriagem, para a gente só... Quer dizer o que é senhoriagem? Colocar todo mundo na mesma frase. Mas, em outras palavras, o governo está ganhando na senhoriagem, na emissão da moeda. Na emissão da moeda, né? Onde ele ganha e lucra também com um pouquinho dessa questão da inflação. Senhoriagem é o Banco Central, né? Quando ele é controlado pelo Executivo, é o governo, né? Quando ele não é controlado, mas ele é sempre... Lembrando que a gente tem um Banco Central independente. Formalmente independente, né? Formalmente independente. Né? O americano é mais independente ainda. E você acha que ele está desassociado do que o governo central diz para fazer? Nada de forma alguma. Não tem perigo essa questão. Essa questão aqui é de se bater, viu? Não tem como não. Essas interferências que são... Não é um governo da Turquia, por exemplo, que o Erdogan chega lá e diz assim... eu quero que baixe o juro na marra. O presidente do Banco Central vai dizer o quê? Não vou baixar? Não. Ele sai, o cara coloca outro, né? O formalmente independente dá um mandato ao presidente, ele ainda tem alguma margem e ele pode se preocupar com a própria reputação. Que é, por exemplo, vamos entrar na minúcia aqui da política brasileira, o Gabriel Galípolo, ele tá lá, ele tem uma reputação depois. Muitos diziam, inclusive eu era um que achava isso, que ia ser um pouco mais controlado, né? Do que o que está sendo agora. Mas o que a gente viu o Banco Central fazer? Fazer o que era esperado de uma instituição independente, né? Na perspectiva de inflação crescente, ele foi lá e manteve a política. Não só ele, né? A gente fala, dá o nome à pessoa, mas não é ele, é uma direção todinha, né? Não dá nem para dizer, o presidente decide. Não vou falar igual o político, chegar, Alberto Campos, é o Galípolo, a culpa é deles. Não, tem um colegiado ali, né? Mas todo mundo aí está preocupado com a sua reputação. Quando terminar o mandato, eles vão ter que fazer alguma coisa. Só que nesse meio termo tem as promessas, tem o que fazer, coloca o juro mais alto, mais
para um amigozinho ali, cria uma condição, tudo mais. A gente entraria aqui num assunto tão diverso. Isso tão tudo quando você puxa que você volta, todas essas ações do governo aí, que sempre vão gerar custos, e o governo não está preocupado com custos, vão terminar, no final das contas, com a necessidade de emissão monetária, que é o último poder que ele tem, mas que ele usa desde o começo. Todas vão puxando a isso. Imagina um governo sem a possibilidade de emitir dinheiro, como ele já foi no passado. É o que o Hayek está falando. Eu vou pegar aqui um exemplo perfeito aqui do que é o governo sem um poder de emitir moeda, né? Vamos lá na Antiguidade ou vamos lá na Idade Média. Um senhor feudal, não vou tão longe não, um senhor feudal ali. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que conseguir angariar os soldados, né? Não existia a conscrição, né? Não tinha alistamento obrigatório. Ele tinha que conseguir os soldados, que era o principal recurso do seu feudal, ou dentro da nobreza, que buscaria riqueza material através das disputas, né, que teriam ali, ou da defesa, e seria o tributo em cima do servo. Não tinha possibilidade de emitir dinheiro. Ou o cara encontrava o ouro no terreno dele, ou ele negociaria algo que outras pessoas estariam interessadas, ou no final das contas ia ser guerra, e era muito arriscado guerrear. Inclusive a Idade Média é um período, quando a gente olha assim, Antiguidade, Idade Média, Modernidade e Contemporaneidade, o mais tranquilo é a Idade Média. Porque tinha uma moeda de verdade. Sim. Uma moeda de verdade, uma riqueza física ali. Aí o que ele fazia? Ele não podia emitir moeda. Tira isso, o que você teria? Você teria descentralização. Só que quando você olha no mundo de hoje, o governo não quer descentralizar, o mundo de hoje, com tecnologia, os caras conseguiram a ruína do maior império do Ocidente, né? E o mais longevo também aqui, mesmo que a gente considere a China, mas está lá do lado do Ocidente, não é o maior, porque o maior foi o Império Mongol, mas eles conseguiram dar a ruína de um império que levaria a uma destruição muito maior, eles conseguiram fazer algo mais duradouro ainda, que foi a Idade Média. Pegando aqui o Império Romano, parece que a conversa está desconectada, mas está tudo ligado para a descentralização. Você está falando da moeda. Você teve o Império Romano do Ocidente, 400 anos de império, por aí, ele quebra. Você, caos social, não foi o caos social, as pessoas já estavam no campo antes do final ali do 476, né? Aconteceu porque enquanto o Império, entre as várias coisas que fazia a sua emissão monetária diminuindo o teor metálico, né, de metal nobre na moeda, as pessoas viam a riqueza de verdade ali no solo e viam que o governo não podia prometer a segurança que prometia, que o Império prometia, não conseguia prometer tanto a segurança física como a segurança jurídica, as grandes obras que marcou o Império Romano, principalmente sobre Adriano, tudo isso. E tinha uma coisa, e nem mesmo a subsistência dentro da cidade, dentro do Império. Aí foi para onde? Foram para ali. Você começou a descentralizar. O Império não caiu, o Império migrou para o Oriente, mas o poder ficou na mão de novos nobres, e que tinham que se testar o tempo inteiro, né? Essa questão política que envolve a economia, né, não está para separar de forma integral a economia da política, não dá, isso é fato. Mas quando se começa a discutir grupos de interesse, realmente você tem uma dificuldade enorme de conseguir clarificar para as pessoas, né, a liberdade econômica. Quando você não tem liberdade econômica, você não tem nada. Essa é a grande realidade. Quando o governo diz assim, olha, aqui não está regulamentado, então não é legal, porque eu não estou participando dessa historinha. Né? E você começa a ficar... Isso causa... para qualquer pessoa, qualquer investidor, digamos assim, de forma geral, receio. Investidor tem receio. Investidor é um cara que morre de medo toda hora, 100%. Triscou dele, opa, meu susto. Principalmente o mais inovador. O mais inovador. Né? E aí, quando você tem um governo, o cara tem que ter muita coragem, digamos assim, e dizer, não, peraí, não é assim. A liberdade, a econômica é importante. Então, quando você traz a ideia da criptomoeda como libertadora, em alguns aspectos, né? Eu não digo que ela é a solução para o mundo, não é. Até porque não existe solução para o mundo, né? E não é. Mas às vezes eu falo aqui, de repente o pessoal pode estar nos entendendo que o cara está dizendo que aí vai salvar o mundo. Não é isso. Não, longe disso, né? Mas sim, que você não precisa se limitar ao que você vive hoje. A questão da limitação é muito grande. É isso e pronto. Quando o cara fala é isso e pronto, você interrompe a discussão, você interrompe o debate.
Como nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Então, quando se trata da criptomoeda e se bate muito nela, é porque é uma saída da liberdade econômica. Por que eu digo liberdade econômica? A partir do momento que o governo diz, olha, isso aqui que pode, isso aqui não pode. Quando é que o governo diz que isso aqui pode, isso aqui não pode? É bom isso aqui, não é ruim aquilo ali, né? Vamos lá. Por exemplo, quando o governo... na questão da tributação, por exemplo, que a gente falou muito sobre tributação aqui, que também vamos falar sobre tributação um dia, mais ainda. Se o governo diz assim, olha, eu estou dando isenção para esse setor aqui, o pessoal bate palma, rapaz, coisa boa, é bom demais um governo desse, não? Está isentando aqui tal coisa, tal setor, aí o pessoal do setor explode de alegria, né? Então, mas o que o governo está dizendo na realidade, a subjacente a tudo que nós estamos falando aqui, é dizer assim, olha, venha pra cá, porque aqui eu estou favorecendo. Não venha pra cá, não. Nesse outro aqui eu vou tirar para favorecer esse. Esse aqui, venha pra cá que é melhor, né? Aí você vê um monte de, supondo aqui, vamos supor lá, sei lá, medicamentos, que é o caso aí que vai acontecer. Estou dizendo que isso aqui é bom, aí isso é bom para a população, aí se cria toda um arcabouço de benefícios sobre o assunto. Mas na realidade ele está dizendo que está te escravizando, porque você diz assim, olha, eu queria tanto investir aqui, mas não vou poder, porque eu estou aqui bem menos competitivo do que aqui. Se eu estou bem menos competitivo do que aqui, o ser humano racionalmente vai para onde? Onde é competitivo. Então, até isso é que a gente tem que colocar na mesa sobre a questão das criptomoedas. Né? Olha, aqui, eu não estou nessa história aqui não, ó, presta atenção. Aqui eu estou, aqui é seguro, renda fixa. Vamos para renda fixa, né? É uma coisa que eu também faço, renda fixa. Mas aí, e aí? Qual é a discussão? A discussão parou por aí? O Bitcoin é ruim? A criptomoeda é ruim? Não, peraí, calma, nós estamos discutindo. E ainda fato é que ainda é muito recente. Né? Ainda vai ter muita coisa para colocar com isso aí, para a gente chegar a uma conclusão, algo conclusivo. O fato é que Bitcoin, o pessoal diz, vai morrer. Morreu, Anderson. Quando foi que isso é a última vez que vai morrer? Rapaz, provavelmente hoje de manhã. Toda hora morreu. Você vê, tá lá explodindo o investimento, tá lá, não morreu. O fato é que tá aí, vivinho, tá sobrevivendo, né? Logicamente. Existem pessoas que estão no mercado cearense agora. Teve uma empresa, um colega meu foi severamente afetado, porque o cara pegou todo o investimento que os caras fizeram em Bitcoin e vazou. Tem o seu risco associado. Tem, mas também tem um Banco Master. Né? Mas tem quem faz isso com a moeda. Tem Banco Master, né? Mas também tem Banco Master, né? Tem Banco Master. Vamos esquecer disso aí não, hein? Tá registrado aí pra história. Tem que falar isso. Tem que ser sincero. Proporcionalmente o número de golpes são maiores em Bitcoin ou em dólares? Pronto. Já resumiu. Né? Mas regulado por dólar existe? Eu sou meio polêmico mesmo, eu gosto de falar a verdade. Então é bem difícil falar a verdade dói às vezes, né? Mas a realidade é essa, né? A realidade é que você tem algo muito novo ainda, mas algo que tem funcionado. Né? Tipo assim, o apocalipse do Bitcoin já aconteceu várias vezes. Tem um site, esqueci agora qual é o nome aqui, mas o pessoal jogar na internet aí no Google da vida, site cemitério do Bitcoin, que tem todas as grandes vezes que alguém chegou lá, alguém importante disse, o Bitcoin morreu por causa disso agora, morreu por causa disso. A última contagem que eu vi já faz muito tempo, tá para mais de 1000, né? E era só pegando os grandes eventos, não? Um cara que chega aqui e senta aqui na mesa contigo e diz assim, isso aí é besteira, isso aí já vai acabar, como é que pega nisso daí, sabe? Esse tipo de coisa que eu já ouvi. E isso é um ponto, inclusive, interessante para colocar. Eu já fui muito crítico com o Bitcoin. Na verdade, eu tinha todos os argumentos contra. Enquanto eu não entendia, né, essa parte econômica, essa parte que eu vou chamar de logística econômica, das coisas que ele conecta, né? E do que ele precisa desconectar. Que é, por exemplo, esse poder ilimitado da emissão monetária. E até pegando uma frase que você falou, né? É novo, é realmente muito novo. O próprio padrão fiduciário é novo. Se você pegar, quando ele pega de verdade, né? Quando os Estados Unidos faz assim, o ouro agora não é mais moeda não, grosso modo, né? Porque você tem que explicar muita coisa. O ouro agora não é mais moeda não, o dólar não está mais atrelado ao ouro. Vale isso daqui e quem tiver troca. E aqui não vai ser mais aceito. É ali anos 70, começo dos anos 70, 71, se não me engano, né? Por aí, né? Eu vou lembrar os casos específicos, né? Mas que Bretton Woods mesmo. Mas ele já tinha feito isso antes, viu o problema que tinha, voltou e acabou. Então a gente tem o quê? 30, 50 anos, mais ou menos. Bitcoin a gente tem 16. Sim, 50 anos, na metade disso teve que aparecer uma tecnologia dessa, é porque
padrão aí. Ele já vem doente, ele já nasce doente. Não, inclusive, até outra dica que eu dou aí, né, quando a gente vai falar sobre esse assunto, dessas revoluções que acontecem, aí tem um livro interessante do Thomas Kuhn, não sei se vocês conhecem, O Princípio das Revoluções Científicas. Sim. É exatamente isso, né? Ele tentar aqui resumir, de forma breve também, a questão dessa questão do princípio das revoluções científicas, são as quebras dos paradigmas, dos modelos. Quando vem a quebra do modelo, a resistência é imensa, por parte, inclusive, da nossa classe econômica, de um monte de gente, não é só da gente aqui não, só dos economistas não, mas tem lutadores, eu vou aqui atirar para todo lado, porque está todo mundo envolvido nessa questão de investimento, ninguém está só na sua área específica, né? Mas bem, quando você fala do princípio da revolução científica, Thomas Kuhn, inclusive também é outro livro que eu indico para o pessoal aí, você vai ver que ele diz assim, tem um jogo de xadrez sendo jogado, jogo de xadrez. As pessoas conhecem as peças e tal, a jogada está ali, está todo mundo no curso normal. Mas em algum momento aquela jogada já não encaixa mais. Em algum momento aquela peça já não vai dar certo aquela jogada, deu errado. Opa! E aí começa toda a discussão sobre o que está acontecendo e tal, começando a quebrar um paradigma desse jogo de xadrez. É o caso em questão, o caso do Bitcoin, das criptomoedas, né? É um novo jogo que está sendo jogado. Mesmo que tenha o xadrez conhecido há muito tempo, mas agora é uma nova forma de se jogar o xadrez. Eu acho que é isso que está acontecendo muito no mundo. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque a quebra de modelo e quebra de paradigmas, elas favorecem muitas coisas na economia. Muitas coisas mesmo. Inclusive, uma delas é essa questão aí da criptomoeda. É interessante que as pessoas que criticam Bitcoin e criptoativos, eles costumam afirmar que esses ativos, a serventia deles é a especulação. Só serve para especulação. Mas será que isso é verdade? Nós podemos concordar com essa afirmação? O que é que você acha, Davi? Depois eu queria ouvir o Anderson também. Especulação faz parte da vida humana, né? Eu especulo que eu sou melhor do que alguma coisa, eu especulo que eu sou mais bonito do que o Brad Pitt, eu especulo qualquer coisa. Né? Mas assim, que eu sou magro, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas a especulação, veja, se a gente for olhar bem mesmo, quando o senhor falou muita coisa interessante, o governo especula, né? O governo especula, né? Quando uma notícia de jornal especula. Então, assim, a especulação faz parte da nossa vida, né? No caso da criptomoeda, não vai estar longe disso, não vai estar longe dessa questão da conversa sobre especulação. Mas o fato é que a liberdade é diferente do que está acontecendo efetivamente na realidade e o que se fala. Há uma questão muito distante, né? Do que se fala da realidade. Como eu falei agora, a questão do apocalipse foi várias vezes falado. Foi várias vezes testado. A criptomoeda, pessoal, foi várias vezes testada. E como o Anderson falou, foram influências e mais influências, pessoas de alto trabalho no mercado financeiro. Acabou o Bitcoin. Outro dado, 3 dias, outro está lá disparando o Bitcoin. Por um evento dentro do mundo, digamos, mundo físico real. O evento acontece, o pessoal quer o quê? Não, peraí. Vamos aqui para um negócio que está dando certo, que está mais livre. Vai lá para o Bitcoin, vai para a criptomoeda qualquer, enfim, outras lá. Não cabe o caso. Mas a questão da especulação que você colocou, Thiago, eu acho que ela faz parte da nossa vida. Não tem como escapar. Se você está zero, o problema é a especulação, não. O problema é a falta de informação da pessoa. Não é a especulação, mas a falta de informação. E isso é grave, né? Assim, quando a gente erra no investimento, quando a gente erra alguma coisa na nossa vida comum, é porque geralmente a gente não tomou uma informação, não foi buscar essa informação. Sobre essa parte especulativa, pega aqui, né? Acho que a gente vai concordar em quase tudo, né? Nem aparecer um debate. Mas se especula com arroz, se especula com feijão, se especula com petróleo, né? Existe a especulável, né? A humanidade deve ter surgido assim, né? Quando ela começou a raciocinar. Os primeiros trabalharam, aí veio alguém que disse, agora os que trabalham vão vender prazer. Aí veio os terceiros, e agora eu vou vender aposta. E aí fechou o ciclo, né? Para o risco que está presente aí. Mas essa brincadeira à parte, até porque se não tiver especulação, muitos incentivos vão desaparecer. Eu peguei o exemplo do arroz, mas falo na brincadeira, mas o arroz já foi a base de toda a economia asiática, né? Principalmente a japonesa. A unificar o café para a gente, né? A unificação do Japão, um dos períodos mais sanguinários antes da Segunda Guerra Mundial do Japão, que foi o Sengoku Jidai, né? Que foi quando
não vou lembrar o nome da galera não, mas que os caras ficavam passando a faca em todo mundo, era o controle do território e o arroz, a moeda era o arroz. E veja uma característica, né? O arroz tinha utilidade. A utilidade que alimentar, tem essa? Não tem. Mas era moeda, era reserva de valor. E os caras estavam ali brigando, matando tudo, e era especulando sobre o arroz. Aquele território ali, daquela família tal, daquele clã tal, tem lá, então talvez se a gente juntar um exército aqui e os meus inimigos, então a gente pode apostar, vai lá, muitos lá perder, o outro cara vem ganhar mais. Isso é meramente especulação. Isso é especulação. Eles podiam ter chegado e disse, não, pensa numa via mais livre mercado. Vamos chegar nesse cara aqui, vamos tentar fazer um negócio com eles aqui, tu vende o arroz e tal, tu quer aproveitar nossas terras aqui, não, sabe? Especulando economicamente seria até melhor. Voltando ao ponto aqui de a crítica dele ser um ativo especulativo, também é uma crítica válida. Na verdade, eu não condeno ninguém que faz essa crítica de dizer o Bitcoin é muito especulativo e as outras criptomoedas mais ainda. O que entra em um fenômeno que é a stablecoin, por exemplo, né? um dólar tether da vida, que ela é feita exatamente para você manter paridade com uma moeda, que eu vou chamar moeda estatal. A moeda estatal, ela perde até para ela mesma, quando você olha em termos da utilidade. Você precisa conseguir dólar. Você tem que conseguir dólar ou pelos caminhos burocráticos, né? Ou pelos caminhos de mercado de muitos valores, ou com ágio e deságio, pagando caríssimo se você for um pobre mortal que nem eu. Você na plataforma, você compra, você bota lá $1.000, vai ter alguma margem de diferença, mas em vez de você sair com esses $1.000 no varejo, com $900, você sai com 980, 970, e com a moeda que o governo não abre aspas, não controla, né? Ele controla pela parte de emissão. Se ele emitir lá mais, ele até melhora pro lado da stablecoin. E facilita. E o cara que está lá no interior da Nigéria, por exemplo, se ele só precisa ter acesso à internet, isso é a coisa mais fácil do mundo ainda hoje em dia, embora não esteja universal, mas é muito mais, ele consegue pegar isso daí. Não existe o dólar, alguém vai dizer, já existe o dólar, para que a gente vai emitir, vai fazer uma moeda que é pá com dólar? Por causa disso, porque o cara lá no meio do Macapá, né, e às vezes ele precisa de serviços internacionais, ele tem negócio, acontece negócio lá, não chega para ele o dólar fácil. Então podemos dizer que a moeda estatal ela é tão ruim que ela perde para ela mesma. Se não fosse um Bitcoin da vida, uma possibilidade de mostrar um criptoativo, que também é especulativo, também mas olha a utilidade. Sim. Veja utilidade. Quem é que vai dizer que isso não é útil? Que um cara que precisa mandar um zona de guerra, por exemplo, né? Uma pessoa está lá na Ucrânia, estava lá, Israel, Palestina, seja lá o que for, qualquer lugar, zona de guerra. Tem algum recurso, ele consegue tirar via física, provavelmente ele vai perder 70% no meio do caminho, pelo menos, para conseguir sair. Um cara está saindo, um rico está fugindo. Eu gosto muito de história, eu vou pegar um exemplo aqui que é... Não, economista tem que saber história também, se não souber, tá ruim. E também gosto muito do Império Romano. Foi o terceiro imperador, não foi o sexto imperador, Vespasiano. Vespasiano, ele tinha um filho Tito, virou imperador depois. Vespasiano tinha tentado o cerco a Jerusalém. É massa porque isso daqui faz uma cor bem... liga com várias coisas que aconteceram, né? Quando ele virou e se tornou imperador, o filho dele, ele disse que a gente precisa de uma grande vitória e tal, e Jerusalém é o que está aí, que ninguém ainda botou moral, né? Como o Romano gostava de chegar, assim, o de Roma não é de ninguém, né? Tá sob a nossa lei. Teve o cerco, foi uma batalha bem sangrenta, tanto lá dos judeus lutaram muito bem, mas não tinha como vencer o exército romano. Quando os primeiros judeus começaram a desertar, que eram os mais ricos, eles saíram, tinham riquezas, tudo moedas. O que os caras começaram a fazer? Começaram a engolir as moedas, né? Saíram. Quando chegaram, estavam lá no campo romano, os caras no cerco, com raiva, estavam apanhando dos judeus. Surgiu um boato, até hoje ninguém sabe se é verdade historicamente, que viram alguns judeus pegando moedas nas fezes. O físico, né? Era só moeda. O que foi que aconteceu? Imagina o legionário ali, o soldado romano no meio da briga, daquela coisa assim. Rapaz, tem dinheiro ali. Se esse cara engoliu, tá? Como que os outros têm também? Começaram a matar o povo e abrir eles para tirar, para ver se tinha moeda lá dentro. Né? Isso é terrível, cara. Isso é terrível. Mas isso não é moeda? Não é um ativo?
Com Bitcoin, hoje em dia, por exemplo, da vida, com dólar Tether da vida, 12 palavrinhas, uma carteira, se você tiver saindo da zona de conflito sem nada, só tem a roupa do corpo, mas se você lembrar essas 12 palavras, consegui, cheguei não sei aonde. Eu não esqueci de jeito nenhum, criei um código, sei lá, uma maneira de recuperar. Saiu lá da zona de guerra e chegou num lugar pacífico. Ele lembra aquilo ali, ele resgata. Resgata o dinheiro todinho. Pois essa questão aí do digital, né? Ela envolve muita coisa, né? Eu acho que você está colocando um ponto importantíssimo, né? Porque essa liberdade. É o caso da liberdade, né? É a era digital. Esse é o caso mais básico da liberdade, né? De você conseguir manter o que é seu. O que é seu. Eu acho que é isso. A era digital trouxe essas facilidades, aí o governo, a questão toda é essa. Eu gosto de governo também, não vou dizer que... Não quero destruir o governo, não. O governo, como tecnologia, tem a sua utilidade, mas se perdeu muito disso. Se perdeu muito. É porque até isso, como é que acontece? Quando é aquele governo que tem aquele desequilíbrio fiscal, aí vamos falar já a questão do fiscal também, né? Eu sou monetário, mas o fiscal. Quando é aquele desequilíbrio fiscal, o que é que ele quer? Ele quer resolver. Vai resolver aonde? No lombo do cidadão. É no lombo do cidadão. É no lombo da empresa. Nesse ponto eu vou discordar de você, que eu acho que ele não quer resolver muito, nunca não. Ele diz que quer, né? Ele diz que quer. Eu nunca... Infelizmente, nós estamos passando por processos aí há anos, né? E não se resolve. Mas o caso é, o processo fiscal, né? E aí ele... O que ele vai olhar? Para onde o pessoal está indo? Eu tô evitando que o pessoal vá, mas o pessoal está indo. É para a área digital. O mundo digital das coisas. Então o governo está um olhar faminto também para esse mundo digital. Vai começar a ficar faminto. Por isso essa luta, essa guerra entre o regulamentado e o não regulamentado. Né? E que a gente vive nesse mundo ainda das criptomoedas. Mas eu espero sinceramente que se consiga ainda deixar esse mundo existir sem essa burocratização e sem essa regulamentação. É a minha esperança. No sentido de que são dois mundos que não precisam viver, digamos assim, unidos mesmo, não. Eu acho que nesse sentido tem que andar separado mesmo. Aí o ser humano tem a sua liberdade de escolher o que quer fazer. Né? Eu acho que a gente tem que parar de pensar que tudo tem alguém que resolver pela gente. A gente tem que resolver nossos problemas, nossos princípios, né? E tocar o barco. Eu acho que... E aí, a grande revolução... Eu não gosto de usar muito essa palavra revolução e tal, mas é a grande mudança de chave para a economia. Eu acho isso. Né? Eu vendo isso. Aproveitando essa discussão, né, esse ponto que você tocou, Davi, que eu acho muito importante, eu quero... nessa esteira da ânsia do governo, né, de colocar os seus tentáculos em todos os lugares, regulamentar, enfim. Vamos falar um pouco sobre as CBDCs, que eu acho que está no meio dessa discussão, né? Para quem está nos assistindo, né, as CBDCs são moedas digitais emitidas por bancos centrais. E no Brasil a gente tinha esse projeto, se não me falha a memória, foi o Roberto Campos Neto que inaugurou, mas pelo menos na proposta, né, eu queria que você explicasse melhor a respeito disso. Na proposta dele havia pelo menos ali uma conotação de mais confidencialidade. Nessa versão do último governo, né, muita gente estava criticando porque essa confidencialidade havia sido prejudicada e isso abriria caminho para uma possível escalada autoritária. Sim. Porque quando você tira a liberdade econômica, você tira toda a liberdade do indivíduo. Já falamos sobre isso aqui repetidas vezes. Vocês acham que realmente essa preocupação é válida? Com certeza. Dessa escalada autoritária através de CBDCs? Com certeza. Eu digo que a CBDC é o totalitarismo financeiro. É o totalitarismo financeiro e sem exageros, sabe? Se o governo quisesse, né, puxando o ponto do último assunto, mas ligando já com a CBDC, se o governo quisesse matar o Bitcoin, é muito simples. Ele precisa fazer o que é impossível para ele, ser responsável. Se ele for responsável... porque é o seguinte... Você é realmente um discípulo de Hayek. Não, porque que surge... Por que alguém cria uma moeda, né, para competir com a moeda do governo? Cara, o governo ele tem informação, ele tem técnicos, ele tem o próprio poder militar, ele tem um poder político, ele tem um controle territorial, ele tem tudo, né? Por que alguém criaria uma moeda e faria tanto sucesso como fez e fará, né? Tendo tudo isso na mão do governo? É porque ele é responsável, porque é um incentivo a abusar do poder. E o incentivo a abusar do poder torna aquele poder cada vez mais totalitário, né? Nós vivemos nas grandes democracias. O que era a democracia americana ali nos anos
nos 1800, nos começos de 1900, um Ted Roosevelt da vida, né? O mesmo Franklin, os dois Roosevelt ali, né? Que, embora estivessem em lados opostos, né? Não conviveram, na verdade, foram presidentes, mas estivessem em lados opostos, mas são dois grandes nomes, né? Da democracia americana. Para qualquer lado que pegue, tanto republicano como democrata, pode dizer, temos esses dois nomes aqui, já no 19. Você pegar aqui, a brasileira é complicado, né? Não tem um bom exemplo que eu me lembro aqui, não. Por isso que eu fui na americana. Vamos pegar a americana, que é o grande exemplo de democracia ocidental, né? Como é que chegou a esse estado de coisas onde tem discussões infantis, né? Mesmo lá, sobre, sei lá, pode furar aqui e tirar gás aqui. Você vai dizer, não pode que vai acabar com o meio ambiente. Antes de dizer por que vai acabar, surge um lobby. Pode ser que tenha um problema. Surge um lobby. Esse lobby, ele está dentro do governo, Ele está com grandes corporações que estão atrás. Vixe, meramente ilustrativo, porque eu vou criar esse exemplo agora. Mas vamos dizer que a Texaco, olha lá, eu tenho um interesse com os caras lá da Arábia Saudita e chegou um novo cara aqui que ele tá sentado ali num monte de gás de xisto e ele vai botar aquilo ali pra torar, vai produzir que só vai vender aqui, o preço vai cair aqui dentro e aquele poder de cartel da OPEP que eu posso utilizar aqui junto também, vai perder o seu poder. Então, a regula. Mas não pode dizer pro cara que regula, só porque assim, pega a pauta do momento e coloca. Os estudos, a gente sabe, estudo é só comprar o cientista. Rapaz, se você pagar você encontra alguém. Eu concordo demais. Para o cientista para dizer. Já no estado do Ceará aconteceu algumas coisinhas aqui que eu vou até dizer. No município de Fortaleza. Eu posso dizer? Porque se eu disser aqui, meu amigo, hoje o negócio é polêmico. Melhor não dizer. Não, fica lá, porque tem coisa que, sinceramente. E tem gente. E até suspeito. Já até suspeita, né? Eu até pensei que você já esse assunto. E tem gente, rapaz, que, sinceramente, vou dizer, cara de pau. Né? E ainda coloca alguns textos em inglês. Para que o povo ficar bonito. Para ficar bonito na fita. Não, você quer comunicar algo ou você quer que a pessoa aprenda inglês? Se você quiser comunicar algo, fale na língua que você trabalha. Enfim, concordo demais. Eu quero puxar para a história da CBDC exatamente nesse ponto. Então, tudo isso que tem do abuso do poder que dá a emissão monetária. Imagine quando o dinheiro circulando aí, que é uma distinção que a gente tem que fazer, né? Você ter o dinheiro num aplicativo não é o dinheiro digital. Não é o dinheiro digital. Ele não tem nenhuma propriedade diferente do dinheiro papel que tem ali. A CBDC, a moeda emitida de Banco Central, ou como o pessoal chama, a moeda eletrônica mesmo, né, do governo, ela vai ter outras propriedades. Eu não gosto nem de chamar de moeda. Ele vai ser um super banco de dados. Na verdade é isso. Hoje a moeda não é um banco de dados. O sistema financeiro tem inúmeros bancos de dados distribuídos, inclusive o Banco Central é um deles, né? Mas os bancos privados, as várias instituições, bolsas de valores, cada um é um banco de dados ali, mas a conexão entre elas é a moeda, é o dinheiro. A CBDC unifica isso tudo. Tudo é só um banco de dados, que você pode adicionar propriedades. A gente viu a polêmica do cara lá do Itaú, quando ele falou, a gente pode colocar validade no dinheiro. Algumas pessoas disseram, o que é que ele falou? Isso é absurdo demais de falar isso. A China faz isso. A China coloca. Território também, né? Territorial pode territorializar. Eu coloco a validade primeiro, antes de tudo, porque é o seguinte, isso é vendido como uma política boa. Não, cara, eu preciso estimular a economia. Se eu der esse dinheiro ao cara isso é para o seu bem. Ele guardar, ele não vai estimular a economia. Ele tem que gastar. Como é que eu faço gastar? Eu coloco validade. É verdade. Olha aí, os caras inteligentes lá no governo, né? Esse economista é bom mesmo. Beleza. Que tem, viu? Beleza, dissemina, assim mesmo. Né? O caminho para o inferno é trilhar de boas intenções. Quando coloca isso daí, pegou, disseminou, todo mundo entendeu, depois o governo diz, chegamos numa emergência, sei lá, tá brigando, tem emergência geopolítica aqui, pegar aqui o momento, o Trump vai invadir aqui o Brasil, ai meu Deus do céu, tem que gastar, o pessoal tem que fazer esforço de guerra, tarará, e quem não gastar o dinheiro vai valer 3 meses. Isso é aspecto terrível, né, do governo? Né? Isso não é terrível, é terrível, tirania, totalitarismo. Eu acho assim que está sendo pouco falado
Esse aspecto aí está sendo pouco falado. Agora a pergunta que não é aquela, por que está sendo pouco falado? Rapaz, porque pela mesma razão que o Keynes virou o grande nome, né? Exatamente. Né? Porque agrada ao mainstream. Porque agrada o mainstream. Isso, exatamente. Essa é a verdade. Agrada os mecenas. Esse tema já dá um outro podcast. Mas a gente tá já na reta final. Já? O tempo voa. Conversa boa, o tempo voa, não? Não Ligeiro, viu? Tomara que para quem vai nos assistir também, tá nos assistindo, seja primeiro, ter esse gostado podcast também. foi muito bom, né? A gente tem que repetir a dose, né? Falando sobre esses temas. À tua disposição. Muito bom, vamos saber. Vamos chamar vocês novamente aqui. A gente começar a falar de sol, hein? Aí é comigo. Aí sol eu sou fã dele. Mas eu quero encerrar esse podcast, porque eu acho que nós tocamos aqui em pontos muito complexos, muito profundos, muito ricos. E quem está nos assistindo deve tá com gostinho de quero mais. Só que eu não quero deixá-los esperando um outro podcast. E eu quero convidar cada um de vocês a indicar 3 livros para quem está nos assistindo, para aprofundar as raízes. E você que está nos assistindo, você não precisa ser economista. Se for, melhor ainda, mas não precisa ser economista. Mas livros que possam enriquecer o repertório daqueles que estão nos assistindo e que querem aprender mais sobre esses assuntos que a gente discutiu aqui. E eu quero começar com você, Davi. Quais são os livros? Ó, eu exatamente sobre Bitcoin ou sobre criptomoeda eu não vou indicar agora, tá certo? Mas eu vou deixar isso com o Anderson. O Anderson aí é o especialista. Mas existem vários livros. Eu não gosto de comentar sobre livro, mas o autor chamado Thomas Sowell, qualquer livro do Thomas Sowell. Verdade. Qualquer livro do Thomas Sowell já é libertador. É brilhante, Thomas Sowell. Já é libertador. Tem também um livrinho que o pessoal não está falando muito sobre a questão da ignorância. A ignorância, procura aí tem várias ignorância? A ignorância, sobre a ignorância. É a ignorância que traz o conhecimento. Eu achei muito interessante também falar sobre esse princípio da ignorância. É muito legal. E tem, deixa eu dizer outro livro para vocês aqui. Tem outro que é do Karl Popper. Qualquer livro do Karl Popper também, com relação ao método científico, é interessante para você comentar, falar. E esse do Hayek, que eu gosto, né, que eu acho que poucas pessoas sabem, que é A Desestatização do Dinheiro. Eu tenho esse livro aí, é fantástico. Não é bom? Muito bom. Então pronto, quem não está nos assistindo, eu digo isso aí. Thomas Sowell, qualquer Mugidos, a Justiça Social, Cósmica, né? Justiça Cósmica, qualquer que você pegar do Thomas Sowell. Tem a Economia Básica 1 e 2 dele, também é muito, muito bom, para aquele que está chegando aí no primeiro semestre de economia. O homem transforma o que é complexo em simples, então só esses Eu fico, assim, de certa forma, indignado, porque é um autor bastante ignorado pelos círculos acadêmicos brasileiros. Absolutamente. Absolutamente. E é um dos economistas mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de ler. Ele bate em praticamente qualquer prêmio Nobel de hoje em dia. De longe. Ele não tem prêmio Nobel. Ele não tem um prêmio Nobel porque nunca quiseram dar. Você quer ver? Ele vai falar sobre Libertador, sobre a questão das pesquisas, a questão da raça, a questão dos benefícios aí que você tem. Afirmativa ao redor do mundo, ações afirmativas ao redor do planeta todo. Ele vai falar sobre esse assunto, que quando a pessoa vai olhar, isso é libertador. Então, eu aconselho demais. Infelizmente, aproveite, porque ele está um senhorzinho já, bem velhinho, né? Tá bem velhinho. Roger Scruton, quem também puder, alguma coisa tá muito bom, mas isso aí já foi. Mas aproveite pouco tempo, a hora. né? Tá com pouco tempo que ele faleceu. Bom, o primeiro de todos, eu acho que assim, para entender o Bitcoin, né, para quem está assistindo não tem ideia, ouviu falar pouco, ou até ouviu falar medianamente, assim, está do 50% já, mas está muito na internet. Tem um livro que ele é seminal básico, que é o Padrão Bitcoin. Padrão Bitcoin, né? Tem que ser, praticamente, né? Que eu sabia que você ia falar ele. Não, tem que falar. Esse é o clássico, né? É o clássico. É o clássico dos clássicos, né? Mais clássico é só o white paper, mas o white paper é mais tecnologia ainda, né? Amos, né? O nome dele é meio assim, parece safadinho, né? Saifadian Amos. Uma coisa assim. O cara decora. Mas se você procurar que tá lá. o Padrão Bitcoin, leia. Obrigatório. Pelo menos a primeira metade, que vai ter uma coisa, o histórico, não sei o que. A segunda parte vai falar também sobre a tecnologia, mas a sua visão monetária, se já não estiver se transformando, se transforma a partir daquele momento, né? Sobre o que é moeda, sobre para aí que vai. E também não se pode falar sobre Bitcoin, porque ele surge devido a essas ineficiências, esse descaramento, essa cara de pau do Estado, né? Tem um aqui que eu estava até... o nome do livro é esse, O Poder, História Natural do Seu Crescimento, de Bertrand de Juvenel. Esse livro aqui, meu amigo,
ele não vai falar sobre economia, é meramente política. Desde como surge, né, pelos primeiros grupos nômades e tudo, sobre as famílias grandes que dominavam e por aí vai, e vai mostrar que a história do Estado é crescer. A história do Estado é crescer apenas, né? Você fica indignado também, mas você aprende muita coisa. Entre muitos livros que eu poderia indicar também, mas tem um que eu acho fundamental também, do Hayek, que todo mundo deveria ler, né? Até os críticos dele, para entenderem onde criticar ele, vai ter muito pouco ponto, que é o Caminho da Servidão. Caminho da Servidão. O Caminho da Servidão é praticamente a leitura obrigatória. Caminho da Servidão né? Impressionante. Muito bom livro. Uma virada de chave. Fora isso, eu recomendo, assim, como autor, que eu digo que todo mundo deveria ler também, qualquer livro do José Ortega y Gasset. Muitas coisas ele faz essa avaliação histórica inteira. O filósofo, né? Acho que ele era espanhol. Já faleceu faz tempo, mas o Rebelião das Massas, é meio que ele está dizendo assim, ele está há 100 anos mais ou menos atrás, ele está em 2025, mais ou menos 1920, 30, que ele está escrevendo, coisas ali, já está meio que, para quem consegue procurar, já está escrito ali qual vai ser o desenvolvimento. E é um outro cara que eu também já vim do lado da filosofia, né? Estudei academicamente isso tudo, fiz o curso, não terminei, né? Relativamente pouco tempo, mas mantive muito contato sempre, sou um estudioso disso, que você não vê ninguém falar desse cara na filosofia. E ele é fundamental, né? José Ortega y Gasset, eu recomendo esse livro, A Rebelião das Massas, mas qualquer coisa que ele escreveu. E é legal essa questão dos livros aqui, porque sai um pouquinho tangenciando ali, né? Pra gente não ficar só na questão técnica econômica, né? A gente vai para outras coisas que também fortalecem né, o que a gente está falando aqui sobre liberdade. Exatamente. Eu queria agradecer você que nos assistiu. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo, nosso podcast, participado dessa conversa. Eu espero que tenha sido um momento produtivo. E eu agradeço em especial também aos nossos 2 economistas que estão aqui. Davi Azim, muito obrigado. Foi um prazer. Eu não conhecia o Davi, conheci hoje. E é uma honra, uma alegria poder ter esse momento com você. Espero que a gente tenha outros momentos como esse. Anderson, muito obrigado também. Eu acredito que muitas informações foram compartilhadas, divididas, foram colocadas à disposição do público, coisas que eles precisam ouvir. E eu creio que o caminho está trilhado para que outros momentos como esse possam acontecer e a gente possa tocar em outros assuntos fundamentais. Então, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos assistiu. Inscreva-se no canal do Corecon. Nós temos outros podcasts, outros momentos de conversa aqui que são postados. Então, eu agradeço e até a próxima, se Deus quiser.